Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e orientadora familiar e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre alteração sensorial e acesso à tela precoce. Bom, recentemente eu até publiquei lá no meu Instagram também, foi publicada uma pesquisa numa revista de pediatria internacional, uma revista já bastante conhecida e que trata sobre desenvolvimento infantil e diversas atualidades. Enfim, você pode saber até um pouco mais da pesquisa, vou colocar o link na descrição para que você tenha acesso a todo o conteúdo. Mas essa pesquisa trazia um dado muito importante, que crianças que tiveram acesso à tela, tanto TV, celulares, enfim, tela de uma forma geral, de forma precoce, então, até o primeiro ano de vida, elas tiveram uma resposta sensorial aos 3, 4 anos de idade diferente. Então, veja só, o maior problema que aqui, que a gente identifica, é que essa consequência do acesso à tela, ela não vem de imediato. Então, ela vem anos depois. No caso dessa pesquisa, essas crianças foram mapeadas logo ao nascer, E através de questionários é que se fez esse score, da diferença de crianças que tinham de fato esse acesso à tela e as outras crianças que não tinham. Então, só para você entender um pouco de como que aconteceu isso. Não se colocou propositalmente essa criança de frente para a tela para a gente ver o que acontecer depois, tá, gente? Por favor. Enfim, tudo em base de documentos. Bom, a pesquisa foi acompanhando essa criança, os documentos, os formulários foram acompanhando essas crianças durante alguns anos para se ter esses dados finais. O que eu achei muito interessante e que é algo que eu já falo há muito tempo para vocês é do quanto essa questão, esse trato sensorial, ele é importante até no desenvolvimento das características de crianças com autismo, com TDAH. Eu já publiquei alguns vídeos falando sobre sentidos e TDAH, alterações sensoriais e TDAH, e agora a pesquisa traz essas informações também no espectro autístico. E quais são essas informações? Que essas crianças, elas não teriam um score de autismo, elas não teriam um diagnóstico, mas que a alteração sensorial delas seria tão importante quanto crianças que estão no espectro. Isso é muito importante, porque isso confunde a gente. Uma professora que recebe um treinamento, um pai que digita no Google algumas características de alteração sensorial, ele vai chegar ao diagnóstico do autismo, tanto pai quanto professor. E só a alteração sensorial ela não pode findar esse diagnóstico, mas ela é um elemento muito importante para a vida dessa criança, porque é através dos sentidos que a criança capta, todos nós captamos informações do meio para criar nossos conceitos, para estabelecer o nosso conhecimento, aquilo que a gente aprende. Então, por exemplo, se eu mostro para você uma imagem, um morango, e eu digo para você que isso é uma maçã, você vai falar para mim, Patrícia, você tá maluca? Eu tô vendo, eu tô sentindo o cheiro, eu tô provando, isso aqui não tem sabor de maçã, isso aqui não tem cheiro de maçã, isso aqui tem cheiro de morango, tem gosto de morango, tem cara de morango, isso é morango. Enfim, os aspectos sensoriais de visão, tato, olfato, paladar, me deram as informações para eu chegar à conclusão de que é um e não é outro. Pense que essa criança, até os 3 anos de idade, como também já falei em outro vídeo, ela está desenvolvendo o maior número de redes sinápticas, que são aquelas ligaçõezinhas entre os neurônios, e que isso vai dar uma possibilidade para ela de maior captação, de informações desse ambiente, formar mais conceitos, enfim, ser uma criança mais inteligente, aquela criança mais espertinha, que aprende as coisas com mais facilidade. Pense que essa criança, nesse período em que o cérebro dela está ficando mais rico dessas conexões, digamos assim, neuronais, ela perde essa possibilidade porque ela tem uma alteração sensorial. E aí, quando chega aos 3 anos, que é um marco muito importante para a fala, para a linguagem da criança, porque é uma criança oral de fato, é uma criança capaz de resolver problemas pela fala aos 3 anos de idade, guardadas as características de algumas trocas de fala que ela ainda tem, Mas é uma criança oral, essa criança não consegue desenvolver a fala tão bem dessa forma. Por quê?
Porque a forma como ela está captando as informações no meio está alterada, não está na sua condição perfeita. Bom, da pesquisa ainda, falando disso, o que chamou muito a minha atenção foi o fato das características sensoriais. Olha só, como isso é importante. Fuga de estímulos sonoros, a falta da percepção ou a percepção mais intensa de determinados estímulos. Aí a gente lembra que no comportamento do TEA, do autismo, a gente encontra muito o quê? O tampar os ouvidos diante da dificuldade, diante de um ambiente ruidoso, né? A gente encontra o quê? A fuga, o comportamento inapropriado, a irritabilidade, a birra. Uma criança que não desenvolve bem a fala, ela vai se expressar de alguma forma. E, em geral, é pelo comportamento. Então, por isso, essa pesquisa traz dados muito importantes. Por isso, essa pesquisa ela colabora tanto com a visão que nós, fonoaudiólogos, temos sobre o desenvolvimento desse trato sensorial, sendo como um ponto fundamental para que essa criança desenvolva a fala e principalmente linguagem, que é a função, é dar função àquelas palavras que eu estou expressando. Enfim, ela vem validar tudo o que nós já falamos há tanto tempo. A própria pesquisa coloca que é importante se pesquisar mais sobre isso, ter mais números de coleta de dados, porque é um dado muito inicial, é uma primeira pesquisa que a gente tem nesse sentido, mas já é algo que nós, terapeutas, observamos na nossa realidade há muito tempo, tanto para autismo quanto para TDAH. Como eu falei, bota aí tudo no pacote de crianças com alterações de neurodesenvolvimento. Uma criança com uma alteração auditiva, seja uma hipersensibilidade, seja uma perda, ela é uma criança com mais dificuldade de atenção focada, direcionada. Uma criança com baixa visão, quem tem filho que usa óculos, prótese visual, óculos, em determinado grau, maior ou menor, sabe como foi difícil chegar até a uma avaliação realmente segura de que óculos é o melhor para ele utilizar. E aquele tempo a criança ficou sem a prótese, sem esse instrumento tão importante, para que ele tivesse clareza daquilo que ele está enxergando na realidade. Eu dou o meu próprio exemplo. Meu filho, quando pequenininho, usou óculos. Sabe como eu desconfiei? Nós tínhamos um corredor muito longo em casa, no nosso apartamento, e ele sempre que ia fazer a curva para entrar na sala, ele esbarrava o ombro. E eu comecei a observar aquilo, porque primeiro eu via caindo, depois eu comecei a olhar antes dele chegar, escutava os passinhos e já ficava olhando. Aí eu comecei a ver que ele ficava esbarrando o ombro. Que estranho, gente, essa criança está com problema de balanceamento, que nem carro, Tem alguma coisa acontecendo. Então, conversei com a pediatra, expliquei o que eu estava vendo. Primeira coisa, ao invés de procurar um ortopedista achando que é um problema de balanceamento, procura um oftalmologista. Fizemos uma avaliação, ele estava com uns 3 aninhos de idade, então já dava, e era uma criança calma, então já dava para fazer uma avaliação melhor. Então, até os 3 anos de idade, uma perda visual bem pequena, mas que era o suficiente para ele não conseguir enxergar a realidade da forma que ela estava. A parede estava num lugar que ele não conseguia perceber. E ele esbarrava sempre que ele estava ali. Aí você imagina se essa criança continua com essa perda visual até alfabetizar. Se uma parede ele não conseguia dar conta de perceber a dimensão de onde ela estava com clareza, você imagina uma letra, a escrita da professora num quadro, Enfim. Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de compartilhar com alguém que possa precisar. Ativa o sininho lá em cima para receber todas as notificações desse canal e não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Até uma próxima!